Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje vamos falar sobre a crise de 1929, mais um conteúdo do segundo bimestre. Nas aulas anteriores, vimos sobre a Revolução Russa. Hoje iniciaremos então nossos estudos sobre a crise de 1929, uma crise capitalista, correto? Que praticamente o Brasil e o mundo todo enfrentou. Durante essas aulas, eu gostaria que você pegasse o seu material, o seu caderno e fizesse as anotações do conteúdo. Lembrando que será importante porque você vai estar utilizando o material para a realização das atividades e das provas diagnósticas do segundo bimestre. Tudo certo? Vamos então iniciar a nossa aula. Crise capitalista de 1929. Nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Mas você sabe me informar qual país saiu vitorioso após a Primeira Guerra? Você tem noção de qual país conseguiu sair vitorioso, conseguiu sair aí dessa guerra praticamente ileso? Se você respondeu Estados Unidos, você acertou. Porque os Estados Unidos, alunos, saíram enriquecidos e prestigiados da Primeira Guerra Mundial. Enriquecidos porque forneceram armas, alimentos e empréstimos aos países participantes da Primeira Guerra. E prestigiados porque foi só ele entrar e a guerra acabou. Então o que a gente anota aqui neste contexto é que os Estados Unidos, a grande potência mundial, entrou na Primeira Guerra e ela já acabou. Lembrando que a Primeira Guerra ocorreu de 1914 a 1918. Os Estados Unidos, alunos, para quem não lembra, ele entrou na guerra em 1917. Os Estados Unidos, ele decide entrar aí efetivamente com soldados e presença física nos campos de batalha na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra e da França. E a presença, alunos, dos Estados Unidos, ela foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente, pois pegou os alemães e os italianos desgastados após 3 anos de guerra. Ok? Então os Estados Unidos, a grande potência mundial, foi o país que saiu completamente vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Ok? Enriquecido e prestigiado. Ok? Vamos então para o nosso próximo slide. Lembrando também, alunos, que praticamente a Primeira Guerra, ela praticamente aí, ela desencadeou aí o centro das finanças mundiais que foram transferidas para os Estados Unidos, porque eram os Estados Unidos que fornecia armamentos para esses países que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial. Enquanto as dívidas internacionais da Europa aumentavam, os Estados Unidos tornava-se os maiores credores do mundo, justamente porque ele estava fornecendo. E dependia menos do comércio exterior e não estava tão integrados ao contexto mundial. Tinha inclinações protecionistas, aquele sistema, de proteção à economia, não se alinhava entre os partidários do livre comércio. É por isso que ele conseguiu sair aí da Primeira Guerra Mundial um grande vitorioso. Com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a ser o grande nome do capitalismo mundial. Mais uma vez eu falo para vocês, justamente, alunos, porque praticamente era os Estados Unidos que fornecia o grande número de armas para a Primeira Guerra Mundial. A indústria bélica era muito potente, uma vez que ela, então, os Estados Unidos, se torna o grande nome
do capitalismo mundial, justamente por fornecer aí, né, esses materiais de guerra para os países envolvidos, conforme eu já falei. Lembrando também, alunos, que de maior devedor, ele passou à posição de maior credor mundial, pois concederam aí grandes empréstimos aos outros países vencedores e perdedores. Imagina, alunos, Estados Unidos, a grande potência mundial, se tornando o maior credor mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos começou a conceder aí grandes empréstimos a outros países, tanto os que venceram quanto também os que perderam a Primeira Guerra Mundial. É por isso que a sua economia estava acelerada. Eles investiram na reconstrução da Europa e, ao mesmo tempo, exportavam bastante para esse continente. Alunos, os países europeus foram aqueles países que mais participaram aí da Primeira Guerra Mundial, inclusive os que foram mais devastados aí pela guerra. E os Estados Unidos investiram em massa para a reconstrução da Europa. Outra questão importante é que de 1919 até 1929 foram considerados, alunos, o que nós dizemos anos felizes. Foi um momento de grande imponência para a economia, justamente porque foram esse período que praticamente a economia estava boa. Por que foi considerado anos felizes? Porque os Estados Unidos virou potência mundial, a produção agrícola crescia, houve um aumento industrial. O lema deste período era consumir cada vez mais. O estilo de vida americano era da seguinte forma: era ter o último modelo de geladeira, era ter um carro excelente, é ter um fogão, é ter um rádio e etc. Então, o lema era consumir cada vez mais, justamente porque se a população consumisse, estava entrando mais dinheiro em caixa. Isto é óbvio, ok? Vamos então para o nosso próximo slide. A partir de 1925, a economia norte-americana ela começou a ter sérios problemas. Não foram assim tantos anos felizes. Conforme eu disse no início do slide, praticamente essa crise capitalista ela vai começar na década de 20 e ela vai começar praticamente aí nos Estados Unidos e vai se espalhar praticamente por todo o mundo, principalmente o Brasil. A produção industrial e agrícola desenvolveu-se num ritmo acelerado, enquanto que o aumento salarial foi muito lento, né? Então a gente sabe, alunos, que para que o capitalismo, para que a economia ande bem, é necessário que indústria e trabalhador também tenham lucros. A gente entende que neste período a produção industrial e agrícola ela desenvolveu bastante, mas o aumento do salário ficou congelado. As pessoas não estavam tendo acesso a um salário bom. É por isso que neste período as coisas estavam caminhando para uma crise econômica. A mecanização da indústria e da agricultura, o desemprego cresceu consideravelmente, né? Então, isso depende da forma que o trabalhador, da forma que a indústria, que a agricultura investiu neste período. Ou seja, praticamente neste período, as indústrias e a agricultura foi substituindo o trabalho humano, né? A gente sabe que no século XIX ocorreu a Revolução Industrial, correto? Neste período, praticamente, muitas indústrias, e principalmente a agricultura, começou a trocar a mão de obra.
E com essa troca de mão de obra, substituição das mãos humanas, houve um grande desemprego e foi gerando e ocasionando a instalação desta crise capitalista do ano de 1929. Vamos então ao próximo slide. Recuperados do prejuízo da guerra, os países europeus compram cada vez menos dos Estados Unidos e passam a concorrer nos mercados internacionais. Agora imagine comigo, os Estados Unidos, grande potência que fornecia praticamente para todos os países europeus. Esses países que foram devastados pela Primeira Guerra Mundial, eles foram recuperados do prejuízo da guerra, né? E eles começaram a comprar menos dos Estados Unidos. Mas espera aí, professor, os Estados Unidos é que socorreram esses países europeus. E por que agora eles estão comprando menos dos Estados Unidos? Justamente para ter o quê? A concorrência nos mercados internacionais. Porque a gente sabe que para que um país possa se fortalecer, ele tem que investir nos mercados internacionais. Foram os que esses países europeus fizeram assim que foram recuperados do prejuízo da Primeira Guerra Mundial. Ok? Espero que vocês estejam entendendo o raciocínio do professor. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Pode mandar um WhatsApp, ok? Vamos então ao próximo slide. A crise da superprodução, muita mercadoria e poucos consumidores. Ou seja, havia muita oferta e pouca procura. Eu posso dizer aqui, aluno, que é aquela oferta da lei, né? Oferta da lei da procura, né? Ou seja, muita mercadoria e poucos consumidores. É por isso que houve então neste período a crise chamada de superprodução. É a lei da oferta e da procura. Vamos então ao próximo slide. Bom, alunos, os agricultores então passaram a armazenar cereais, ou seja, estocar alimentos com medo da crise. Recorreram a empréstimos bancários oferecendo suas terras como garantia, né? Porque também eles não tinham como pagar, né? Eles não tinham como pagar esses empréstimos aos bancos, né? Então, no momento que eles pediam empréstimos bancários, eles acabavam colocando as suas terras como garantia da dívida. O que a gente analisa aqui são pessoas praticamente aí passando necessidades financeiras. A pobreza praticamente acumulou nesse período aí da grande crise capitalista de 1929. A gente vê famílias desempregadas, a gente vê pessoas nas filas procurando comida, a gente vê pessoas praticamente em situação de miséria, em situação de penúria. Algo importante é que as indústrias desaceleraram o ritmo de produção. Então, as indústrias praticamente elas ficaram paradas no tempo. Elas não tinham um ritmo de produção normal. E com isso, vários empregados foram mandados embora. E com isso, se não trabalhava, não recebia salário. E é aí que acumulou o quê? A grande dificuldade financeira, ocasionando aí então o quê? A fome, a miséria e até mesmo muitas mortes devido à falta de recursos que as famílias tinham neste período aqui. Milhares de trabalhadores então foram despedidos dos seus empregos, o que afetou ainda mais o mercado consumidor, né? É crise, gente. Crise econômica é um mal para qualquer país. Se o país está em crise, se o país ele não tem condições, principalmente de melhorar a condição financeira das pessoas, dos seus populares, infelizmente ocasiona isso aí, conforme vocês estão vendo aí no slide. Filas quilométricas de pessoas desempregadas procurando emprego, filas quilométricas de pessoas buscando comida, porque a coisa mais triste é a pessoa ficar com fome, né? Então, milhares de trabalhadores então foram despedidos, foram dispensados dos seus empregos, o que afetou ainda mais
o mercado interno consumidor. A Bolsa de Valores de Nova York, né, ela praticamente aí houve uma queda dessa Bolsa de Valores, né, de Nova York, e apesar da crise vivida aí naquele momento, os pequenos e médios e grandes investidores mantiveram suas especulações com ações, né? O que a gente analisa dentro desse contexto aí da, da manifestação da crise, né, a gente conhece pelo crash da bolsa, né? E o que a gente entende é que o crescimento dos Estados Unidos perdeu o seu ímpeto no final da década de 1920. A recuperação europeia e o protecionismo se generalizavam, entravando aí o comércio internacional. Era crescente a dificuldade em se manter a liberdade de compra e venda neste período. Foi um período muito desgastante, alunos. E o que a gente pode dizer é que esse período aqui, ele foi um período bastante turbulento para a economia do mundo, para a economia brasileira também. Porque essa crise, alunos, ela foi geral, ela foi mundial. O que a gente analisa no próximo slide é que, no entanto, chegou o momento em que a crise atingiu a Bolsa de Valores de Nova York, conforme eu já disse, que era um dos importantes centros do capitalismo do mundo. E o que a gente analisa dentro da Bolsa de Valores de Nova York foi praticamente aí que os preços das ações começaram a cair. Os acionistas tentaram vendê-las, mas não havia pessoas interessadas em comprar, né? Então, a bolsa, né, todo o sistema de bolsa, seja de Nova York, né, no caso nós estamos falando da Bolsa de Nova York, nós estamos entendendo aqui que não tinham investidores, não tinham compradores para comprar as ações. E elas começaram então a cair. Houve então um grande efeito aí negativo para a economia aí neste período. Nesta época, alunos, a melhor forma de ganhar dinheiro era investir em ações na Bolsa de Valores. Compravam ações a preços baixos e depois vendiam a preços exorbitantes, né? Era aí que nascia o lucro da pessoa, dos investidores. E o que a gente pode analisar, alunos, é que no dia trágico de 24 de outubro de 1929, que foi chamada, alunos, nesse período aqui de Quinta-feira Negra, o mercado ele foi dominado pela oferta. O valor das ações despencou ingenuamente e a grande maioria dos agentes financeiros ainda acreditava que no dia seguinte viria a recuperação. Eu posso dizer que este período aqui, que houve essa queda nos preços das ações e inúmeras empresas e bancos foram à falência, iniciava assim a Grande Depressão do período. Falia 4 bancos por dia nos Estados Unidos. É muito, gente. Imagina. Banco falir é porque a economia não estava bem. É por isso que esta Quinta-feira Negra, do dia 24 de outubro de 1929, ficou conhecida também como a Grande Depressão. E o que a gente entende é que esse 24 de outubro de 1929 deu numa quinta-feira. Mas eles esperavam, os investidores esperavam pela segunda-feira. E a tendência de baixa se manteve, assim como nas próximas semanas, meses e anos. Pelo menos até em 1932. O que a gente entende aqui, alunos, é que neste período aqui foi um período de bastante crise, principalmente aqui nos Estados Unidos. Mas o que levou a esta Grande Depressão? A crise de superprodução. Nem as pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam, muito menos os outros países. Essa crise gerou, conforme eu já falei para vocês, inúmeras consequências para os Estados Unidos e o mundo. Os Estados Unidos, alunos, é considerado o centro capitalista mundial. E ele, em crise, praticamente abalou os outros países. A superprodução. Professor, o que é isso?
produziram mais do que a capacidade de consumir, a concentração dos investimentos dentro do próprio país, a diminuição de empréstimos, dificuldade dos países europeus em exportar mercadorias para os Estados Unidos devido às tarifas protecionistas, diminuição das importações norte-americanas e atraso nos pagamentos das dívidas. Isso é chamado de superprodução. A difusão mundial da crise, todos os países ligados aos Estados Unidos sofreram repercussões profundas da crise, inclusive o Brasil. O principal fator, a gente sabe que é a produção, ela torna-se maior que o consumo. Então estava produzindo mais, estava consumindo menos. Isso gerou uma crise de desemprego, reduções na produção e aos excedentes. Então eu posso dizer que é a lei da oferta e da procura. Tem-se muito, mas não tem consumidor para comprar. A paralisação das indústrias foi quase total. Os desempregados passavam fome e, para eles sobreviverem, dependiam da distribuição de alimentos pelo Estado. Então era o Estado que era responsável praticamente por manter esses desempregados, para que eles não morressem de fome. Neste período aqui, conforme eu já falei para vocês, formavam-se filas de pessoas procurando emprego, de pessoas querendo uma marmita para passar a fome, para alimentar-se, para praticamente aí sobreviver, dependendo, é claro, do Estado. No campo, os agricultores produziam alimentos para sua própria subsistência e aqueles que haviam hipotecado suas propriedades para os bancos na crise perderam. Lembra que eu falei para vocês que os produtores começaram a pedir empréstimos para os bancos, hipotecando aí as suas terras, né, dando as suas terras como garantia. Muitos desses agricultores não conseguiram saldar as suas dívidas e por isso perdeu as suas propriedades para os bancos, né, devido à crise de 1929. Os agricultores, eles produziam alimentos para a sua própria subsistência, ou seja, para o seu próprio consumo, não mais para vender no mercado, porque havia se instalado aí a grande crise de 1929. A gente vê aí então uma fila de desempregados que espera a distribuição de comida por uma instituição de caridade. Então isso aí é uma charge da época, né, onde aparecem essas pessoas em fila procurando comida. A gente vê pessoas também sentadas ali, também em busca de comida. Era realmente uma situação desagradável neste período. A consequência maior disso tudo, alunos, foi o desemprego. Sabe quantas pessoas ficaram desempregadas? 15 milhões de pessoas. A crise social, ela praticamente aí teve grandes problemas, né? As principais vítimas: ruína dos acionistas, a falência dos bancos, pelo menos 5 mil entre 1929 e 1932, a falência de pequenas e médias empresas, a ruína dos agricultores da classe média, pois perderam aí as poupanças que tinham nos bancos, e o despedimento dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores foram despedidos, foram mandados embora das empresas. Os principais problemas sociais que surgiram em decorrência aí dessas principais vítimas foi o aumento do desemprego, conforme nós já falamos, a fome, que era para saciar a fome dessas pessoas aqui, eram feitas sopa, né, dos pobres, suicídios, pessoas se mataram, revoltadas com essa crise, o aumento da criminalidade, a agitação social e o ressurgimento das práticas racistas. Então isso tudo foi problemas que gerou
dessa crise capitalista de 1929. Mas essa crise atingiu o Brasil? Sim. Como que atingiu o Brasil? Os Estados Unidos eram o maior comprador do nosso café. E com a crise deixaram de comprar. Ao mesmo tempo, concedia empréstimos ao governo e com a crise pararam de emprestar dinheiro. Então o Brasil, ele sentiu na pele os efeitos da grande crise capitalista de 1929. Muitos países adotaram medidas como o protecionismo, a deflação, a restrição ao crédito e a contenção de despesas. Quando eu falo de protecionismo, alunos, eu tenho que entender que o protecionismo, elas são medidas econômicas de um Estado para aumentar as exportações e diminuir ou proibir as importações. Essa política é oposta ao livre comércio, onde as barreiras governamentais ao comércio e circulação de capitais são mantidas ao mínimo. Nos últimos anos, tornou-se alinhado com a antiglobalização. Então, eu posso dizer que o protecionismo são medidas econômicas que visa aí praticamente proteger a economia do país. Ou seja, aumenta as exportações e diminui a importação, certo? É a mesma coisa de eu produzir para poder vender para outros países. Eu estou vendendo, eu estou exportando. Ao contrário da importação, que é eu comprar de outros países. Eu comprando gera gastos. Eu exportando gera lucro. Ok? Então esta é a denominada chamada protecionismo. Houve também a questão aí da deflação. Deflação, a gente pode dizer que ela pode ocorrer com a combinação de 4 fatores. Primeiro, a oferta de dinheiro diminui. Segundo, a oferta de bens aumenta. Terceiro, a procura por dinheiro aumenta. E quarto, a procura por bens diminui. A deflação, alunos, ela acontece geralmente quando a oferta de bens aumenta mais rápido que a oferta de dinheiro. Por exemplo, a oferta de computadores aumentou muito nos últimos 15 anos devido ao desenvolvimento tecnológico, a um ritmo muito mais avançado do que a oferta de dinheiro, levando a uma queda nos preços desses computadores. Quando este efeito é generalizado em vários setores, a deflação torna-se um risco real. E temos também praticamente aí a restrição ao crédito. Mas o que é essa restrição ao crédito? É o que popularmente chamamos, alunos, de estar com o nome sujo. E significa que existe algumas informações nos bancos de dados do SPC, que é o Sistema de Proteção ao Crédito, ou o Serasa, que impede compras a prazo, financiamentos de qualquer natureza, inclusive solicitação de cartão de crédito. Ou seja, qualquer compra que não seja em dinheiro ou cartão de débito. Ou seja, restrição ao crédito é que praticamente aí as pessoas não poderiam comprar a prazo, somente à vista. E, por último, a contenção de despesas é você economizar. Já que estava tendo aí uma grande crise mundial, devíamos conter os gastos, conter as despesas, para que possamos, superar este momento de crise. Então, a contenção de despesas é praticamente eu não gastar demais, somente o necessário. Tranquilos? Entenderam? Espero que sim. O que a gente analisa aqui é o New Deal, que é a intervenção do Estado americano. Para quê? Minimizar os efeitos da crise nos Estados Unidos e conter aí as manifestações da população.
O que a gente entende é que o Frank Delano Roosevelt, ele que praticamente aí desenvolveu a era do New Deal, o que a gente entende por isso? Olha só, a eleição de Roosevelt a presidente dos Estados Unidos no final de 1932 significou aí um repúdio ao imobilismo dos republicanos, para quem o mercado tudo corrigiria com o tempo. Era a esperança do eleitorado no Partido Democrata no sentido de resolver a crise, ou seja, eles tinham uma esperança muito forte aí no Roosevelt. Então, o Roosevelt, no discurso de posse em janeiro de 1933, ele comunicou aí a sua política econômica, o New Deal, pela qual o Estado submeteria as finanças e a produção ao seu controle e coordenação. A ação do Roosevelt praticamente era recuperar a economia dos Estados Unidos. Isso foi um plano de governo que ele implantou assim que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, no ano de 1932. Outra questão importante que nós temos que estar analisando é o que os Estados Unidos fizeram para sair da crise. O presidente dos Estados Unidos, conforme eu já disse, o Franklin Roosevelt, incrementou, a partir do início de 1933, uma nova política econômica que foi conhecida como New Deal, nova distribuição, que defendia, alunos, o intervencionismo do Estado na economia, baseada nas teorias do economista inglês John Keynes. Os objetivos desse plano de Roosevelt, o New Deal, era diminuir o desemprego para aumentar o poder de compra e, como tal, o consumo. Mas como que isso funcionava? Vamos lá então. As principais ações são regulamentação do sistema financeiro, realização de obras públicas, subsídio à construção civil, ampliação do emprego público, cobrança de impostos sobre grandes fortunas e sindicalização dos trabalhadores. Essas principais ações foi o plano de governo de Roosevelt, principalmente para recuperar os Estados Unidos dessa grande crise que começou principalmente no final de 1929. Os resultados: diminuição do desemprego, baixou cerca de 50% entre 1933 e 1937. A gente vê que o governo de Roosevelt, Franklin Roosevelt, já está tendo resultado. Essa política econômica que foi implantada nos Estados Unidos, ela começa a ter resultado. Porque houve a diminuição do emprego, cerca de 50%, houve o aumento da produção industrial, houve então a recuperação da economia e reforço do poder do Estado, que é o protecionismo. Então o que a gente pode observar é que praticamente 11 anos depois os Estados Unidos haviam saído da crise e estavam prontos para a Segunda Guerra Mundial, que estaria começando em 1939. Ou seja, os Estados Unidos acaba de se recuperar de uma grande crise mundial e assim que se recuperou, ele já estava pronto, ele já estava preparado para a Segunda Guerra Mundial. Ok? E ele participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Alunos, o que a gente entende então por essa crise capitalista do ano de 1929 foi praticamente aí que começaram a surgir os primeiros sinais da crise. A grande crise do capitalismo na década de 1930 tem várias explicações de acordo com as diferentes visões dos historiadores e economistas. Para uns,
Tratou-se de uma crise inicialmente econômica, excesso de produção. Para outros, uma crise financeira que foi simplesmente uma especulação. Para muitos, uma combinação de ambos os fatores. Certamente, um conjunto de elementos interdependentes trabalhou para a crise que provocou a maior recessão econômica e o maior abalo na história do capitalismo liberal, a ponto de o jornal Pravda, órgão do Partido Comunista da União Soviética, ter escrito: o capitalismo morreu. Há um consenso entre os analistas da crise. Ela se iniciou nos Estados Unidos. A mecanização industrial e agrícola provocava simultaneamente uma superprodução e o desemprego de trabalhadores. O que a gente pode observar, alunos, nesta aula, é que aprender sobre essa crise capitalista do ano de 1929 enriquece o nosso saber, pois os Estados Unidos, diante da maior potência mundial, acaba se rebaixando, acaba entrando em crise, e foi somente através do ano de 1932, início do ano de 1933, com a eleição de Roosevelt, é que os Estados Unidos conseguem se reerguer novamente e está aí apto a participar da Segunda Guerra Mundial. Ok? Alunos, espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido aí esta aula sobre a crise capitalista do ano de